de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. A TV Chico Xavier pergunta: o que é antimatéria? Veja bem, essa pergunta foi formulada na live anterior, no final da live, nas perguntas. Como estava adiantado da hora, eu disse que necessitaria, para falar de antimatéria, observar alguns conceitos. Então, vamos observar alguns conceitos. Na física, nós falamos de partículas e de química quântica. O que é uma antimatéria? É a extensão do conceito de antipartícula da matéria. Se a matéria tem partículas, a antipartícula da matéria é uma antimatéria. A antimatéria é composta, portanto, das chamadas antipartículas, de que a matéria normal é composta de partículas subatômicas. O que ela é capaz de fazer, essa antimatéria? Ela tem a mesma estrutura, a mesma massa, a mesma rotação da matéria, mas com sinal de carga elétrica oposta. Esta que é a realidade. É capaz de liberar uma alta energia, e as antipartículas, que são, portanto, partículas contrárias às partículas da matéria, podem ser usados, inclusive, para fins bélicos, né? A função principal deveria ser a aplicação na detecção de tumores a partir do exame de PET scan, que é uma imagem tridimensional, né, que avalia tumores que podem ser produzidos pela energia luminosa que surge exatamente do contato de pósitrons com os elétrons, que constituem o corpo humano. Então, esse contato de pósitron com elétron produz energia luminosa que pode fazer com que se detecte tumores que estavam naturalmente obscuros. Ela pode ser criada, a antimatéria, através de um jato acelerado, naturalmente, a partir de feixes de luzes. A antimatéria é o inverso da matéria, portanto. E não existe naturalmente na Terra, ela não existe como natural da Terra. Ela pode ser criada artificialmente. Por exemplo, uma partícula mais uma antipartícula produz destruição. Isso significa o quê? Quando uma partícula mais uma antipartícula se juntam, essa destruição produz o quê? A liberação de uma alta quantificação de energia. A primeira partícula, que recebeu o nome de antielétron ou pósitron, é uma antimatéria detectada, que é um antielétron, né? E para isso é necessário compreender um pouquinho da física quântica, que o mundo quântico é incompreensível por natureza, porque ele é de uma elasticidade extraordinária, que só à medida que evoluirmos, poderemos compreender na sua essência. Vamos pincelar algo importante para fixarmos a matéria dentro dele. Há um mundo quântico, e esse mundo quântico, por exemplo, as coisas atravessam as paredes, se comunicam por telepatia e existem em vários lugares ao mesmo tempo. Veja, coisas que modificam os conceitos que conhecemos. A física quântica é, portanto, o ramo da ciência que descobre o funcionamento do mundo em escala microscópica. As suas equações, com mais de 10 casas decimais, você tem ideia o que é isso, uma equação com mais de 10 casas decimais? Por exemplo, os tijolinhos que constroem as 10 casas decimais, vamos citar um exemplo, equivale, por exemplo, a medir a distância de Porto Alegre a Natal, medida com a margem de erro de um fio de cabelo. Ou seja, quase inexistente a margem de erro. E que, naturalmente, compõe átomos, compõe moléculas, compõe tecidos e compõe órgãos. E que, naturalmente, compõe também a nós, que somos seres. Então, a interação dessas partículas causa o efeito fotoelétrico, onde os elétrons liberam os núcleos e formam, como consequência, uma nuvem. E, naturalmente, há uma onda que produz uma frequência, que são ondulações seguidas, produzindo maior energia. Então, o que é a luz? É formada por pacotinhos de energias indivisíveis, que são chamados quanta. Quando você, por exemplo, coloca uma cor violeta
tem um pacotinho mais gordo, que é a cor violeta. O elétron sai para fora e ele vai produzir aqui um pacotinho do tamanho violeta. O vermelho vale pouco do ponto de vista de imagem, porque digamos, é considerado magro, né? Então, a energia quântica analisa e descreve o comportamento dos sistemas físicos de dimensões reduzidas, próximo ao tamanho da molécula, próximo ao tamanho dos átomos, próximo às partículas subatômicas. E a espiritualidade, por exemplo, diz que quando nós adquirimos o conhecimento e que aprenderemos a compreender as unidades subatômicas, que nós conseguiremos estudar a antimatéria, que nós conseguiremos perceber os universos paralelos e os mundos reversos, nós estaremos compreendendo aquilo que se chama consciência divina. E mais, eles dizem que as partículas subatômicas, significa uma partícula menor do que um átomo, pode ser composta de outras partículas ou de uma partícula elementar. Isso a ciência da Terra até já conseguiu comprovar. Mas a nível universal, o que essas partículas menores do que um átomo, agregadas a elementos da natureza cuja tabela nós não conhecemos, é capaz de funcionar? O que os elétrons, os antielétrons, os prótons, os antiprótons, e os nêutrons e antinêutrons são capazes de produzir. Já que, por exemplo, a ciência terrena consegue comprovar que existem mais de 200 partículas subatômicas, entre prótons, nêutrons no núcleo e elétrons fora. E fala em 17 partículas fundamentais, que são, em 3 categorias, os bósons, os quarks e os leptons. Elas juntos formam a matéria. E todos os tipos de interação no universo são agregados. E a menor partícula do universo é o neutrino. Portanto, o que se quer dizer, meu irmão, é que a antimatéria, portanto, a oposição à matéria com carga inversa, em vez de carga positiva, uma carga negativa. Os elementos que compõem essa antimatéria são de diversas categorias, mas principalmente nós temos que nos ater à física quântica para compreender que, agregado a essas estruturas da antimatéria, existem unidades subatômicas. E quando você fala em próton, nêutron e elétron, parecendo que está falando do núcleo e dos seus elementos, você está apenas tangenciando a verdade. Porque o núcleo, que parece ser indivisível nesse aspecto, é divisível por estruturas subatômicas que, naturalmente, regulam a dimensão dos elementos que compõem o universo, e que é capaz de provar que, se nós andarmos pelo universo, haveremos de encontrar mundos completamente diferentes. Eu aqui, na próxima live, vou falar do que já hoje a ciência, através do James Webb, causou um problema nos cientistas da Terra. E todos eles estão acostumados a ver galáxias elípticas. Hoje está sendo mostrado, e nos bilhões de galáxias, ainda contáveis, porque perceptíveis são muito mais, existem galáxias circulares, elípticas, existem galáxias retangulares, existem galáxias triangulares. A formação dessas galáxias são componentes de grande concentração de energia, com unidades subatômicas de antimatéria e de elementos agregados do universo que a ciência humana desconhece, porque os seus conceitos não conseguem descobrir o que ainda, no seu processo evolutivo, não foi possível conhecer nos seus aspectos científicos. Mais uma vez, o que se quer dizer, a nível da ciência, é que nós precisamos de muita cautela. Nós precisamos de uma profundidade maior, de uma prudência que revela à criatura que deseja descobrir o universo uma qualificação necessária. O prudente
sabe que desconhece pela sua ignorância uma série de requisitos fundamentais nas ciências mais avançadas do universo. E pela prudência, ele se acautela. E a se acautelar, ele abre o leque da sua alma para compreender, acima de tudo, os valores do universo. Os elementos que saem do éter universal. E aqui, no globo da Terra, são sintetizados num conjunto de elementos. E que em outros mundos, até mesmo os mesmos elementos, só quantificados, em vez de terem, digamos, 3 átomos de carbono, tem 7 átomos de carbono, em vez de ter 2 moléculas de hidrogênio, né, tem 8 moléculas, em vez de ter o oxigênio, tem o O6, que nós desconhecemos, como, por exemplo, a existência do oxigênio 14, que nós não temos a ideia, mas que é utilizada. E assim sucessivamente. Abre-se as portas do conhecimento. O mundo regenerado que vem será um portal aberto para o descortinar. A presença dos seres evoluídos que aqui vêm contribuir vão nos ensinar o que conhecem, vão nos falar dos elementos da natureza que desconhecemos e vão, através da sua engenharia, mostrar o quão importante é a constituição de tudo isto que representa para todos nós um novo conceito, um novo alicerce onde nos apoiarmos, e onde a ciência humana haverá de não ser apenas uma ciência baseada nos princípios, digamos assim, terrestres, e avançará além das fronteiras do universo para compreender que é uma ciência divina, é uma ciência proveniente de seres que, na misericórdia divina, galgaram os degraus da evolução, e são instrutores do cosmos, e nos mostram a evolução dos mundos, a perfeição dos sistemas, e, acima de tudo, o entendimento global, que faz com que nos reconheçamos, não como seres periodicamente de um planeta ou de um sistema, mas como seres de um todo, de um universo amplo e inesgotável.